Pessoal, tudo bem? Olá pessoal, Fábio Santos aqui com vocês, aqui é Lael Fanin, canal Educação Consciencial. Olá pessoal, Lael Fanin. Recebemos um e-mail falando sobre dragões. O Fabiano Borges. Dragões. Eu acho que quem já é o aluno do Fábio, está lá no DG, já ouviu ele explicando sobre os dragões, sobre o desdobramento desde a fonte, sobre esses anciões, sobre esses serafins, como o universo se apresentava no início, com essa forma, com esses dragões alados. Muito da mitologia traz muito a imagem desses dragões. Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas eu vou fazer uma live muito em breve, junto com o Fábio aqui, dentro do clube de membros, falando mais uma vez sobre o desdobramento desde a fonte. Quando a gente fala, pelo menos assim, as percepções que nós temos, nosso entendimento do estudo, da projeção do nível de consciência, fora do corpo, fora do planeta, indo acima daquilo que a gente entende enquanto nosso bairro galáctico, conseguindo acessar lugares mais distantes, chegando mais próximo desses seres, desses seres alados, dessa força serafínica, você começa a compreender como era a manifestação no universo desses seres. Você vai talvez entrar numa dúvida, mas então quer dizer que os serafins são formas de dragões? Se você for parar para pensar no início de tudo, como era apresentado, sim. As experiências humanoides, elas acontecem bilhões e bilhões, na verdade bilhões e bilhões de anos depois. Primeiras experiências, elas começam a se expandir dessa forma. Um universo, um serafim ou um dragão, conforme você conseguir compreender de acordo com os estudos que a gente tem passado aqui na Educação Consciencial, você vai perceber que essas formas não têm muito a ver, quer dizer, não tem nada a ver com os dragões que desenham aqui no planeta Terra, que pintaram para que nós pudéssemos conhecer essa mitologia, como a gente vê em filmes, ou os dragões que estão nas esculturas antigas de alguns templos, Preste atenção, não é bem isso, tá? A gente tem que entender que esses dragões alados, essa força serafínica, ela tem uma corporeidade diferente. É um universo de expansão. Ele se desdobrou a partir da fonte. A fonte se desdobra, como o Fábio já explicou até no Experience, dos 3, depois mais 3 e 3 e 3. Essas experiências multiplicadas, essas experiências que vão acontecendo a partir lá do princípio de tudo, a fonte que tudo é, elas tinham essa aparência em algum momento no universo. Isso não quer dizer que essa aparência de dragões alados ela permanece até aqui na nossa experiência. Quantos não ouviram dentro da mitologia, dentro das histórias, dentro das escrituras sagradas, como esses seres se apresentam com forma humanoide, muitas das vezes formas lindas, humanas, mas dentro de qualquer humano que eles pudessem ter conhecido na vida deles. Ah, mas então quer dizer que eles vão chegar um momento que eles vão ficando humanos? Não, eles podem transitar e se apresentar nessas formas de acordo com a localidade e a experiência que tem naquela ponta do universo em expansão. Nós estamos aqui na Terra enquanto humanos. Normalmente, eles, para que nós possamos entendê-los, eles vêm dessa forma. Mas eles já vieram e já se mostraram, se apresentaram como formas de dragões alados. Tanto é que a nossa referência, a nossa mitologia, traz muito ativo a forma desses seres. Então, se você ainda não viu o vídeo falando sobre os serafins, sobre os dragões, que o Fábio produziu, eu pediria para você passar lá. Esse vídeo acho que está no DG, mas eu vou pedir o Fábio para a gente voltar aqui. Esse é um assunto que eu gostaria muito de estar com vocês e falar aqui abertamente, para que pudéssemos responder aqui ao vivo a pergunta de vocês. Eu vou pedir para que vocês escrevam abaixo do vídeo se vocês gostariam de ter um diálogo, um bate-papo aberto aqui, falando sobre quem são esses anciões do alvorecer, quem se desdobra a partir deles, quem são esses serafins, quem são esses arcanjos, quem são esses querubins e esses anjos, quem é essa forma de dragão alado que se apresenta e como esses serafins se experienciam na expansão do universo, como esse corpo que é produzido, ele é capaz de criar universos em todas as localidades, dentro do que nós chamamos do grande universo.
Então, se vocês acharem interessante, eu vou pedir para vocês colocarem abaixo do vídeo ou mandar mensagem para a gente no info@educaçãoconsciencial.com.br. Aí diz lá para a gente, olha, vamos falar um pouquinho mais sobre o dragão, Fábio, Lael, sobre como vocês percebem o desdobramento desde a fonte, que foi um tema incrível que foi levado para a Experience e é um tema incrível que está se transformando num livro que vai chegar muito em breve, que nós estamos trazendo por canalização, eu e o Fábio Erelin, né? Fábio Santos, Fábio Erelin, que é também reconhecido lá do outro lado. A gente está trazendo esse material para vocês e vai ser, acho que, um dos livros que vai mais, pelo menos assim, eu estou muito apaixonado por tudo isso que a gente está trazendo, que a gente está recebendo, tem sido um presente, né? É um presente para todos nós, para vocês também, porque eu queria que vocês entendessem que enquanto vocês estão aqui nos assistindo, nos acompanham, e quantos vocês que comungam com as nossas ideias, com o trabalho bacana que a gente está desenvolvendo, que vocês também fazem parte dessa rede Erelim, dessa rede Ofanim, que são esses serafins, ou Elohim, e são esses dragões alados que de alguma forma se experienciam aqui na ponta, de forma humanoide, para que possamos entendê-los. Para quem sabe do termo Ofanim, sabe que é como uma estrutura, uma Merkabah, uma carruagem, que também é considerado um desses seres, né? É como eles transitam no universo, como eles conseguem se comunicar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o desdobramento desde a fonte. Vou pedir para o Fábio colocar algum vídeo aqui também falando sobre a última análise dele, o último projeto que ele levou para a Experience, falando sobre o desdobramento desde a fonte, sobre os dragões, e aí a gente puxa outros assuntos aqui referente a isso. Claro, com a sua contribuição pelo e-mail info@educaçãoconsciencial.com.br. E a gente volta aqui junto com vocês numa live aberta. Eu tenho certeza que esse tema aí dá para fazer várias discussões, várias outras lives, né? Não dá para falar tudo talvez numa só. Isso vai ser muito importante como um material de estudo para todos nós. O Fábio diz uma coisa muito importante, eu também, cada vez que vocês mandam uma pergunta ou participa numa live de uma pergunta, são arquivos que abrem nós também, porque nós somos levados, né, diante da Casa Real, a gente chama Casa Real, que é o local onde a gente é levado, né, por conta da nossa estrutura, desde que a gente começou a despertar para esse trabalho, e lá eles colocam arquivos, a gente sempre dizem para a gente, esses arquivos abrirão no momento exato. Claro que a gente fica ansioso e fica o que tem, o que é, quais são as informações. Eles dizem, a partir da pergunta, a partir da contribuição daquelas outras partes que estão lá fractadas, os arquivos abrirão em vocês, como abrirão também neles. Quando a informação chega a eles e quando a informação chega a vocês. Essa troca vai ser muito importante. Por isso que eu acredito que muitas dos temas é importante a gente estar aqui junto, dialogando e perguntando, principalmente sobre o tema dragões, né? Os serafins, como eles se apresentam, como os grifos se apresentam também, os querubins. Isso é muito legal, é muito lindo, porque você começa a entender tudo que já nos tinham passado quanto à mitologia, e você fala, olha, isso já estava aqui na minha frente, debaixo do meu nariz, eu não conseguia enxergar isso. Então é isso, pessoal. Nos vemos muito em breve. Até mais. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui. Tchau, tchau. Fábio Santos aqui com vocês para mais uma aula do Despertar 2.0. E hoje a gente vai falar sobre os dragões. Os dragões, essas figuras mitológicas, digamos assim, essas figuras controversas, essas figuras onde geram diversas emoções, diversas opiniões, dependendo de quem as observa, né? A gente vai conversar sobre os dragões hoje nesse bate-papo. Vocês já perceberam que as nossas aulas agora, muito mais do que o Fábio apresentando alguma coisa, acaba virando um bate-papo, apesar de não ter essa interação ao vivo. Eu quero que você se sinta nessa condição de que estamos conversando, né? Que estamos sentados aí no sofá da sua sala, batendo um papo. Essa é a ideia. Então eu separei alguns materiais aqui para conversar com vocês, deixei materiais aqui extra no vídeo para você pesquisar, né? E eu vou dividir basicamente esse nosso bate-papo em 3, tá? A primeira parte do bate-papo, eu quero falar um pouco sobre como os dragões foram apresentados, né, na nossa história oficial, digamos assim,
da humanidade, ou seja, como ela é tratada de forma oficial pela humanidade, tá bom? Na segunda parte, eu quero falar como os dragões são tratados basicamente na espiritualidade, pelo espiritualismo comum, né? Pelos estudos que a gente acha facilmente, aí estamos falando da língua portuguesa, né? Obviamente, porque estamos falando aqui com Brasil, Portugal, brasileiros, portugueses, como essa cultura, essa língua, né? Trata o estudo dos dragões. E num terceiro momento eu vou pegar esses dois estudos que a gente fez anteriormente e traduzir isso na linguagem da educação consciencial, na linguagem universal da educação consciencial, que é o nosso trabalho, e trazer novas informações para vocês em cima daquilo que é exposto. E quem sabe a gente consegue conversar, né, um pouco conforme vamos estudando, como que essas informações são manipuladas e são direcionadas para que sejam entendidas de forma A ou de forma B, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é: quando eu falo em dragão, o que você pensa? Qual a primeira coisa que vem à cabeça? Será que você já pensa num reptiliano? Já pensa num ser ruim? Ou então você pensa na mitologia chinesa, no dragão chinês, no símbolo da China? Ou você pensa sobre algo arcangélico, talvez? Um dragão alado, um dragão bonito, poderoso, do bem? Bom, qualquer que seja a resposta, você não está errado ou errada. Primeiro, indo ao material aqui que eu separei para vocês, inclusive, deem uma olhada na reportagem que eu deixei aqui da revista super interessante, deixa eu ver de que dia, 14 de fevereiro de 2020, pela Gisele Hirata, que foi quem escreveu essa reportagem, de Dinossauros a Deuses, o mito dos dragões ao longo dos milênios. Eu vou falar sobre alguns highlights dessa reportagem, mas não deixem de ler assim que a aula acabar. Leiam a reportagem, que é extremamente interessante, resume muito a história dos dragões na humanidade, digamos assim. Claro que tem muito mais coisa para estudar, mas como uma primeira aula falando dos dragões, tá bom demais aqui para a gente já ter contato, né, com esse estudo, com essa informação. Então, por bem. Os dragões, então, talvez sejam a primeira manifestação de mitologia, de culturas ou mitos criados pela humanidade, né? Então, inclusive na reportagem menciona algo parecido, que o primeiro registro oficial da existência de dragões já se trata de mais de 40 mil anos atrás, né? Então, até fiz algumas anotações aqui. Então, se acreditam que pode ter surgido da observação de alguns povos antigos de fósseis de dinossauros, olha só que interessante. E outras grandes criaturas da época, obviamente, como baleias, crocodilos, rinocerontes, tomados por eles como ossos de dragões. Então, essas populações antigas, né, esses homens antigos de 40 mil anos atrás ou mais, e se a gente for olhar na evolução corporal da humanidade, a gente está falando aí desde do Cro-Magnon, né, o homem Cro-Magnon, já caminhando para o Sapiens, quer dizer, estamos falando de uma capacidade de caixa craniana, um neocórtex saindo informação, digamos assim. Estou falando da história oficial, tá? Então, realmente, a capacidade de análise seria teoricamente resumida, né? Então, a partir do momento que se observam então esses fósseis dos dinossauros de milhões de anos atrás, alguns fósseis de baleias, a baleia azul, quase 30 metros do tamanho, né? Crocodilos enormes que existiam naquela época, né? 7, 8, 9, 10 metros, né? E alguns rinocerontes, outros animais maiores. Os seus ossos então eram tomados como essa mitologia, o que será esse ser e tudo mais, e a história oficial então diz que eles imaginaram a figura desse dragão e tudo mais, né? Então essas representações mitológicas dessas criaturas, né, de mais de 40 mil anos atrás, que eram representadas há mais de 40 mil anos atrás, elas eram sim representadas em pinturas rupestres, né? A primeira vez que ela foi detectada foram em aborígenes pré-históricos na Austrália. Então, aborígenes na Austrália, 40 mil anos antes de Cristo, né? E aí, obviamente, os estudiosos aí então começam a especular que provavelmente eles eram reverenciados como deuses,
né? Olha só que interessante. Responsáveis pela criação do mundo e eram vistas de forma positiva pelo povo. Isso é interessantíssimo da gente discutir. Então, a história oficial dá como? O primeiro registro oficial de dragões, 40 mil anos antes de Cristo, aborígenes australianos, que provavelmente o reverenciavam como deuses responsáveis pela criação. Olha só, pela criação do mundo. E de forma positiva, não negativa, positiva. Né? Então vamos lá. Aí vem mais a parte de curiosidade, a palavra dragão, né, vem do termo dracon, e é usada para definir grandes serpentes. E as serpentes, a gente sabe, é sempre ligada à sabedoria, né? A questão de conhecimento, sabedoria na história da humanidade. Interessante que a gente falou um pouco sobre dragão, serpente, essa questão de tradução nas nossas últimas aulas sobre o Apocalipse. Né? Se você quiser voltar nessas aulas, rever as aulas, é extremamente interessante para saber qual a palavra utilizada também. Lá a gente está falando de uma conotação política, né? Político-social, cultural, onde utilizavam a palavra dragão, né, e palavra serpente de forma pejorativa, digamos assim. E aqui a gente está dando um outro enfoque, né? Realmente a figura do dragão, aquela figura que a gente conhece realmente como aqui na reportagem, né, que vocês vão ver tem um gráfico, né, aqui uma representação gráfica desse dragão, e é tido então como olhos de coelho, né, barriga de rã, 4 garras de águia, né, a barba assim, e as asas e tudo mais. Então, na verdade, o dragão mesmo, do jeito que a gente conhece, né? Aí na reportagem aqui a gente tem assim uma parte, um mito forjado a fogo. Se vocês quiserem abrir e acompanhar comigo, tá tudo certo. Então diz que como o homem se inspirou na natureza para criar esta lenda. Então vamos lá. É importante reforçar que das 3 partes em que a gente vai estudar os dragões, a primeira parte, que é a história oficial, que é a história da ciência, que é a história da nossa cultura, tem o dragão como um mito, né? Uma mitologia, tem como uma representatividade, como uma ficção, como algo que não existe, né, no mundo concreto, somente no mundo das ideias. E nas outras 2 partes, tanto na parte do espiritualismo quanto na parte da educação consciencial, nós vamos dar um outro enfoque, em que realmente seres, consciências, que possuem a forma de dragões existem. Né? Então, o nosso primeiro enfoque aqui, então, é científico. Então ele diz, mais uma vez, que 40 mil anos antes de Cristo, né, a data mais aproximada dessas representações. O segundo item diz que os dinossauros provavelmente são os precursores dessa lenda, né, digamos assim. E um terceiro ponto diz que quais foram os animais que eram inspiração disso. A gente já conversou sobre isso, né? E ele diz assim, versões dos dragões em diferentes culturas. Isso é extremamente interessante, porque veja, a primeira aparição então seria 40 mil anos antes de Cristo, e a gente vê, por exemplo, na Suméria, na Babilônia, a partir de 5 mil antes de Cristo, digamos aí até 10 mil antes de Cristo, né? A gente tem Göbekli Tepe lá na Turquia, que é aquele site, né, aquele local, diz que tem mais de 10 mil anos, né, 10, 12 mil anos tem aquele site, ou seja, uma civilização ali já. Então, estamos falando então da Suméria, da Babilônia. Diz que, de acordo com a lenda suméria, então, existia um deus dragão chamado Anzu, né, que às vezes também é identificado como um grifo ou um pássaro. E aí eu queria fazer aqui um parênteses, né, como que vamos lá, um deus dragão chamado Anzu, que às vezes também era identificado como um grifo ou um pássaro. O pessoal que fez aí o projeto Semente da Vida com a gente deve estar lembrando do animal de poder, né? Ou então quem estuda o xamanismo, né? Os elementais, né, da terra, né, se transformando nesses animais totem de poder, e muitas vezes então se apresentando de uma forma ou de outra. E olha que interessante essa de acordo com uma lenda suméria, né, dizendo que esse deus dragão chamado Anzu às vezes também era identificado como um grifo ou um pássaro. Será que não estamos falando de um ser realmente existente, físico? Um animal totem de poder, uma manifestação dos elementais da natureza, de vez em quando como um dragão, de vez em quando como um grifo, de vez em quando como um pássaro? Por que não? Você que já fez o Semente da Vida sabe que isso é muito possível e realmente acontece, né?
O Despertar 2.0 é a Universidade da Educação Consciencial. Ela funciona como um curso de graduação mesmo. Ela possui 4 anos de duração, diversas matérias, diversos professores e visa tocar em todos os assuntos que são essenciais para o despertar da consciência de forma profunda e que você possa cursar online da sua casa a qualquer momento, no seu ritmo.